Olá, meus amigos. É um prazer muito grande. Vocês estão percebendo que o vô Manu hoje está com uma roupa um pouquinho diferente. Eu estou representando aqui duas academias de letras do Rio de Janeiro. A Academia Madureirense de Letras e a Academia Irajarense de Letras e Artes. E o vô Manu vem para esse encontro de hoje trazendo assim uma saudação literária para vocês. Vocês são nossos amigos, vocês são nossos parceiros. Cada um de vocês, eu tenho certeza, que está vibrando junto com o vô Manu nesses encontros. E nosso encontro de hoje é um encontro que vai ter mais ilustração, mais imagem, porque a gente lê em toda parte. Por isso, o título do nosso encontro, Posso Ler em Toda Parte. E, como o vô Manu falou, eu estou aqui representando duas academias de letras. E o nosso objetivo como acadêmico é levar a cultura às pessoas e trazer a cultura dessas pessoas para dentro da academia, né? Porque todo mundo, como o vô Manu sempre falou desde o primeiro encontro, pode ensinar a todo mundo pode aprender com todo mundo. Então isso é uma coisa muito interessante. Então, já que nós vamos falar de leitura de imagens, eu gostaria de começar falando com vocês sobre esta imagem aqui. Nós já tivemos oportunidade de mostrar em outros momentos, né? É uma imagem do Rotary Internacional, no caso aqui representando o Clube de Madureira, né? Rotary Internacional, Clube Madureira, que a gente já viu que o Rotary Internacional ele está em mais de 200 países. E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo, através do Rotary, é de tentar uns ajudar os outros. Então, quem é médico, ajuda na sua profissão. Quem é pintor, ajuda na sua profissão. Quem é motorista, e assim por diante. Não importa a profissão, importa que nós todos queremos sempre nos ajudar. É isso que é importante, é disso que o mundo precisa, é de um tentar dar a mão ao outro. Já por isso, a natureza nos deu 2 braços, 2 pernas. E algumas pessoas até perdem um braço, ou até perdem 2. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de observar pessoas pintando quadros sem os 2 braços. Mas como, vô Manu? A pessoa coloca o pincel na boca e vai pintando. Outras pessoas pintando com os pés. E olha a força de vontade dessas pessoas. Olha o quanto de energia essas pessoas buscam. Elas não se entregam às dificuldades que elas têm. Elas procuram superar essas dificuldades. O vô Manu também já falou aqui várias vezes que quando a gente perde um determinado sentido, a gente ganha outro com maior potência. Por exemplo, a gente perde a visão, né, e aumenta o tato. Olha que coisa interessante. Então, a pessoa que não tem visão, ela consegue, por exemplo, contar dinheiro através do tato. Ela sabe se a cédula é de R$2, ou de 50, ou de 100. Quem enxerga, normalmente, não vai conseguir ter essa habilidade. Então, isso aí é uma coisa muito importante. O vô Manu sempre bate nessa tecla de observar a natureza e usar a natureza. Esse também é um dos objetivos das nossas academias de letras no Brasil e no mundo todo. Dando continuidade, o vô Manu gostaria de falar com vocês sobre algumas plaquinhas que vocês veem em vários lugares e às vezes naquela plaquinha não tem nada escrito. Por exemplo, você vai a um hospital. Lá no hospital tem uma plaquinha, um cigarro desenhado, cortado. O que aquilo significa? Que é proibido fumar naquele lugar. Aliás, pegando uma carona nessa plaquinha, o vô Manu quer deixar aqui uma mensagem que nós deveríamos evitar de fumar em qualquer lugar, não só no hospital, né? Porque quando a gente fuma, o que acontece? As substâncias químicas do fumo, elas vão para o nosso sistema respiratório e nos prejudicam. Por exemplo, quando a mãe
está fumando perto do seu bebê, indiretamente, ela está fazendo com que o seu bebê também fume. Se a mãe ainda não teve o bebê, ela está grávida, mas ela está fumando, ela indiretamente ela está prejudicando aquela criança que ainda está lá dentro do seu útero. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Então, as placas, elas foram usadas com essa finalidade. Como, por exemplo, é muito comum também vocês virem na rua uma placa que é um triângulo e não tem nada escrito. O que significa aquilo, vô Manu? Significa dê a preferência. Por exemplo, você vai entrar numa determinada rua onde tem uma praça, né, que a gente chama de rotatória, então a preferência é do motorista que está circulando na praça. O motorista que vai entrar, ele tem que ter paciência e dar a vez para o outro. Muita gente não entende isso, e onde, às vezes, acontecem determinados acidentes. Então, o vô Manu sempre bate nessa tecla, na tecla do respeito. Todo mundo se respeitar. Se todo mundo se respeitar, o mundo se torna muito melhor. Tudo bem, meus amigos? Assim como um ponto de ônibus. Tem placas de ponto de ônibus que só tem lá o ônibusinho desenhado. Outras têm ônibus desenhado e escrito embaixo, ônibus. Então, para quem não sabe ler a palavra ônibus, tem a outra placa também indicando a mesma coisa. Tudo bem até aí, meus amigos? Bem, dando continuidade a isso, eu gostaria de falar com vocês aqui uma outra coisa muito interessante. Até hoje, nós trabalhamos aqui, basicamente, a letra, né, de imprensa, aquela letra mais padronizada, esse tipo de letra aqui. Aqui está um pouco longe para vocês, mas depois vocês vão ver essa letra aqui bem desenhada, tudo bem? Vejam que esse tipo de letra aqui é mais fácil de nós fazermos. Inclusive, uma sugestão, vocês podem até brincar, por exemplo, com palito de fósforo, e aí quando eu estou dizendo brincar, adulto também brinca, ok? Pega, por exemplo, 2 palitos de fósforo do mesmo tamanho e outro menorzinho. Então você vai poder formar, põe para a letra a letra H e assim por diante. 2 do mesmo tamanho, vai formar, põe para a letra V, tá? E aí, por aí vai. Então é uma coisa interessante, porque é uma forma do adulto, por exemplo, o vovô, ele se aproximar do seu netinho. Ele vai até estimular o seu neto. E criança tem uma criatividade muito grande. É importante que a gente utilize essa criatividade das crianças. Agora veja o seguinte, desse tipo de letra aqui, que é bem simples, a gente pode ter um outro tipo de letra um pouco mais complicado, tipo de letra mais desenhado, conforme vocês vão ver aqui com mais facilidade, tudo bem? Não se preocupem se não souberem fazer esse tipo de letra, a gente vai fazendo aos pouquinhos e a gente vai lendo também aos pouquinhos. Quanto mais nós praticarmos, melhor nós vamos ficando. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes. Beleza, meus amigos? Bem, saindo disso aqui, o vô Manu gostaria de falar com vocês, pegando uma carona ainda naquela questão de não ter nada escrito, mas ter um significado. Observem, por exemplo, esta outra placa aqui também do Rotary Internacional. Depois vocês vão ter a imagem aqui do lado para facilitar, tá? Aí aqui aparece um jacaré e aqui do lado está escrito 50 anos. O que isso significa, vô Manu? É que isso aqui é o Rotary de Jacarepaguá. Então, já a palavra Jacarepaguá significa Vale dos Jacarés. Olha a criatividade das pessoas. Desenharam aqui um jacaré e aqui colocaram 50 anos. Quer dizer, foi o aniversário de 50 anos do Rotary Jacarepaguá. Beleza? Então, outra forma também de leitura. Dando continuidade ainda a essa forma de leitura, eu queria chamar a atenção agora dos meus amigos para algumas capas de livros. Nós, ao longo das nossas conversas, nós tivemos a oportunidade de trabalhar algumas trovas, né? Uma das autoras das quais nós trabalhamos trovas foi a professora Alba Helena Correia. E aí eu trouxe 3 livrinhos dela para mostrar a diferença. Também vocês vão ter a imagem aqui do lado para facilitar, tudo bem? Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui Trovas para Rir. Então, ela pediu para desenhar aqui
um cérebro e uma pessoa dando gargalhada. Diferente desse outro aqui, olha, Trovas para Sonhar. O mesmo desenho básico, já uma pessoa aqui ao lado, um monte de coraçãozinho, tá? E mais esse terceiro aqui, Trovas para Filosofar. Já um ar de uma expressão mais séria, a pessoa pensando, né? Filosofar, imaginar o que é a vida. Para que eu vim para esse mundo? O que eu tenho que fazer aqui? Qual é a minha finalidade? Então, isso é filosofar. Isso é ter uma maneira de enxergar a vida, uma maneira que seja importante para todos nós. Tá? Não é importante só para mim, tem que ser importante para todo mundo. E quando a gente pensa assim, cada vez mais Deus vai nos ajudando. Dando ainda continuidade a essa questão dos livros, né, e das imagens, eu queria falar com vocês sobre uma outra coisa ainda relacionada à questão do livro. O Manu já falou aqui, de uma certa vez, até mais de uma vez, que quando a gente não sabe uma palavra, a gente vai procurar essa palavra num livro chamado dicionário. Nem todas as pessoas têm acesso ao dicionário, mas é importante que você saiba que isso existe. Hoje é muito comum as pessoas, ao invés de pegarem um livro grosso como esse aqui, para procurar uma palavra, elas vão lá na internet, digita a palavra no Google e vai aparecer o que ela quer. Por exemplo, eu quero o significado do meu nome. O que significa Emanuel? Então, você digita lá, significado do nome Emanuel. Então, vai aparecer lá a explicação. Emanuel significa Deus conosco. Tá? Então, o Google ele te responde imediatamente. Então, às vezes, o que você encontra, às vezes você nem encontra num dicionário como esse aqui, mas é importante que a gente saiba que existe o dicionário. Como é que ele é organizado? Ele é organizado de acordo com as letras do alfabeto. A, B, C, D, segue isso direitinho. Então, vocês têm aqui, eu quero comparar dois dicionários com vocês. Um dicionário aqui da Academia, né, de Letras do Brasil, né, e um outro dicionário feito também pelos índios, tá? Os índios de Mato Grosso. E eles colocam aqui algumas palavras dando o seu significado. E agora eu falei da questão de Jacarepaguá, que significa Vale dos Jacarés. Então a gente já aprendeu aqui, gente, que muitas palavras, elas também são de origem indígena. Outras são de origem africana, por exemplo, na língua iorubá, e assim por diante. Tá? E dando continuidade, já que a gente falou aqui em capa de livro, eu gostaria agora de falar com vocês na questão das manchetes de jornal. Vamos, Manu, o que é uma manchete de jornal? É aquela notícia principal que o jornal quer dar. Por exemplo, ainda trabalhando a questão do Jacarepaguá para ficar bem solidificado, né? Por exemplo, no jornal aqui de Jacarepaguá, você tem aqui a manchete essa. Jacarepaguá faz 425 anos. Então vocês vejam, quase o que é a idade do Brasil, certo? Então, Jacarepaguá, então, tem história. Então, essa foi a manchete. E esse jornal, o próprio nome do jornal, já diz tudo, né? Nosso bairro Jacarepaguá. Vocês vejam o amor que as pessoas colocaram nisso aqui e o amor com que as pessoas retratam o bairro. Quer dizer, trazendo informações úteis, trazendo coisas importantes. Se não é importante para o bairro, o jornal não publica. Não é aquele jornal que está publicado só em publicar coisas ruins. Não, nós queremos publicar coisas boas, pessoas que estão lançando livros, pessoas que estão fazendo um trabalho diferente, pessoas que estão ajudando a sua comunidade. Isso é muito importante. E, finalmente, o Manu deseja terminar esse encontro de leitura de imagens falando de duas coisas aqui. O Manu deseja a todos vocês muito sucesso. Aí o Manu quer mostrar mais uma capa de livro aqui. Olha que interessante. Está escrito aqui, está longe, mas vocês vão ver aqui, né? Semente do Sucesso. O que é semente do sucesso? É aquilo que a gente está fazendo. É aquilo que a gente está procurando, ajudar o outro. E, finalmente, o Manu, então, gostaria de terminar esse encontro de hoje
com mais uma mensagem de carinho, mais uma mensagem de otimismo, né? O Vô Manu quer terminar com a capa deste outro livro aqui, do nosso grande amigo Paulo Tórtora, tá? A capa do livro diz: Raio de Sol, que os nossos encontros representem sempre um raio de sol na vida de cada um de vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.